Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus continue reinando sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos para mais um estudo do nosso curso de Escatologia Bíblica da Perspectiva Reformada. O nosso estudo de hoje, ele é um estudo comparativo e eu confesso a vocês, é o estudo mais difícil de todos os que eu trouxe, que ele pode, na mente de uma pessoa ainda não muito esclarecida com as verdades bíblicas, deixá-la até com confusão. Não é esse o nosso propósito. É porque hoje nós queremos demonstrar as principais linhas de pensamento com que diz respeito ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já tivemos vários estudos, várias exposições bíblicas, tratamos de vários temas. E esse estudo de hoje, então, vai mostrar a perspectiva calvinista, que a gente defende, mas também as outras perspectivas que existem sobre as 4 principais correntes milenaristas. É interessante que essa grande divisão de pensamento, ela se dá por causa de um texto só, texto difícil. Afinal, é um texto do Apocalipse. E o Apocalipse é uma literatura que traz consigo muitas figuras de linguagem, muitas estruturas, muita gente já tentou interpretar de maneiras diferentes. Você pega só gente boa, sem pegar os mais atrapalhados, mas só gente boa, gente comprometida com a escritura, e você bota os livros juntos assim, do Apocalipse, e você vê que não há muita harmonia, esse puxa para um lado, esse puxa para o outro, então é meio complicado mesmo. Mas eu preciso dizer logo de cara o seguinte: qualquer uma das principais correntes, das 4 principais correntes, todos eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, todos eles acreditam que Jesus Cristo é o Senhor, todas essas linhas acreditam que Cristo voltará e que nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Então, ainda que existam discordâncias, elas não são tão profundas assim, porque as principais verdades elas são mantidas. E por causa do entendimento de uma linha, especialmente por causa da linha de interpretação que acaba sendo abordada por cada um desses principais pensadores, dessas linhas, é que acaba trazendo essas divergências. Eu vou começar a ler do texto aqui, o texto que é alvo, então, de todas as controvérsias que dizem respeito ao milênio. Mas antes de ler o texto, nós vamos orar. Pai bendito e amado, nesse momento que temos a nobre tarefa de estudar temas relevantes da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos capacitar, e que nós possamos, ó Deus, guardar todo esse conhecimento bíblico e que ele possa trazer esperança para o nosso coração, consolo, a fim de que saibamos como de fato as últimas coisas estão reveladas na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude na exposição desse tema e que o tempo possa ser suficiente para expormos aqui as 4 principais linhas de pensamento. É a nossa oração. Pedimos, por favor, que nos abençoe e nos agracie. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao texto. Primeiramente, o texto de Apocalipse 20, verso 6. Mas eu vou ler os primeiros versículos, então vamos ler do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos.
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bem, meus irmãos, esse é o texto que nós percebemos a maior dificuldade de interpretação. Então, acho que uma coisa importante aqui, Calvino já dizia que todo homem tem uma nuvenzinha de ignorância. E agora, diante desse texto, acho que a nuvem é um pouco maior. Nós não temos condições de analisar todas as coisas, então por isso mesmo que existem pensamentos diferentes. Como eu disse, todas as 4 principais linhas de pensamento, embora divirjam nesse assunto, mas são pessoas que estão comprometidas com a Escritura, que acreditam que a doutrina da justificação pela fé é fundamental, acreditam em céu e inferno. Então, eles caminham juntos em muitas coisas, mas em alguns aspectos sobre a escatologia é que eles divergem mais. Quais são essas principais linhas? Na verdade, das 4, a gente até podia dizer que são 3, porque uma se divide em 2. Mas para ficar mais didático, vamos falar o nome delas. Todas têm o nome milênio dentro. Então você tem os dispensacionalistas, pré-milenistas dispensacionalistas, pré-milenistas históricos, os pós-milenistas e os amilenistas. Então os 2 primeiros são pré-milenistas, então um é histórico e o outro é dispensacionalista. Depois nós temos o pós-milenista, então estão percebendo, pré, pós e um que é a. Então mais o milênio, vamos pensar aqui a referência de 1000 anos, alguns defendem o milênio antes, alguns entendem o milênio depois, outros entendem que já está no milênio. Então esse seria o resumo principal dessas principais correntes. Há um livro, eu procurei ele, mas não sei se alguma editora já o reutilizou, já fez uma segunda edição. A primeira edição que eu tenho do livro Milênio, eu acho espetacular. Eu li há uns 20 anos atrás e é um material muito bom, porque o autor pega 4 autores dessas principais linhas e coloca eles como se estivessem num debate. Então, o primeiro fala do seu pensamento, aí os outros 3 rebatem. O segundo fala do seu pensamento e os outros 3 rebatem. E assim, os 4 expõem o seu pensamento e os outros fazem uma crítica muito respeitosa, que ajuda muito a gente a compreender. Não é só uma posição descrevendo os outros, mas eles mesmos dizendo e percebendo ali onde está o ponto forte, onde está o ponto fraco. Então essas 4 principais visões são apresentadas. Pequeno resumo, eu diria: os pré-milenistas creem que a volta de Cristo será precedida de certos sinais, como pregação do Evangelho a todas as nações, uma grande apostasia, guerras, fomes, terremotos, o aparecimento do anticristo e uma grande tribulação. Sua volta será seguida de um período de paz e justiça antes do fim do mundo. Cristo reinará e o mal será mantido preso por 1000 anos. É isso, resumidamente, o que os pré-milenistas acreditam. O pós-milenista crê que o reino de Deus está atualmente sendo expandido através do ensino e pregação cristã. E essas atividades farão com que o mundo se cristianize e resultará em um longo período de paz e prosperidade chamado milênio. E os amilenistas, por sua vez, eles creem que haverá um crescimento contínuo do bem e do mal nesse mundo, que culminará com a segunda vinda de Cristo, quando os mortos serão ressuscitados e se processará o último julgamento, o julgamento final. Os amilenistas também creem que o reino de Deus está presente agora no mundo, enquanto Cristo vitorioso governa seu povo através de sua palavra e seu espírito. Embora eles também vejam adiante um reino futuro, glorioso e perfeito, na nova terra que há de vir. Então é interessante, os 3 primeiros séculos da era cristã, quais pensamentos desses eram mais comuns? Interessante, né? Os primeiros 3 séculos, o pré-milenismo parecia ser a interpretação mais dominante na época.
Já no quarto século, a posição amilenista foi aceita, especialmente porque foi cunhada por Agostinho, já no quarto século. E os reformadores, eles continuaram com o amilenismo de Agostinho. Outros teólogos desenvolveram demais doutrinas. A doutrina a doutrina dispensacionalista, ela foi desenvolvida por Darby e bem mais difundida através dos ensinos de Scofield. Até a Bíblia Scofield, talvez você tenha, é o que mais impactou as pessoas com o ensino pré-milenista dispensacionalista, né? Então, eu, tentando ser fiel aos autores, eu vou aqui apresentar um breve resumo do que pensam cada um desses que defendem sua própria interpretação. Começando aqui com o George Led, a quem eu admiro muito, né? Eu já li muita coisa dele, e ele é um dos defensores do pré-milenismo histórico. Vocês vão ver que tem alguma diferença aqui com o pré-milenismo dispensacionalista. Então, o pré-milenismo histórico é a doutrina que afirma que após a segunda vinda de Cristo, ele reinará por 1000 anos sobre a terra, antes da consumação final, e antes de chegarmos a novos céus e nova terra. Primeiramente, Satanás é preso e encarcerado no abismo por 1000 anos, para que não enganasse mais as nações, como havia feito através do anticristo, e nesse ponto ocorre a primeira ressurreição de santos que participaram do reinado de Cristo sobre a terra pelos 1000 anos. Depois disso, Satanás é solto dos seus grilhões, e apesar do fato de Cristo haver reinado sobre a terra por 1000 anos, ainda existem os corações de homens não regenerados, prontos a se rebelar contra Deus. Segue-se a guerra escatológica final, e o diabo é lançado no largo de fogo e enxofre. Ocorre então a segunda ressurreição daqueles que não haviam sido ressurretos no milênio. Eles comparecem ante o trono do julgamento de Deus para serem julgados conforme as suas obras. Então, esse aqui é o pensamento, bem resumido, de Led, que é um dos expositores aí do pensamento pré-milenista, não dispensacionalista, por isso que nós chamamos mais de histórico. O que os outros pensam sobre isso, né? Ele, ao falar da diferença principal entre dispensacionalistas e não dispensacionalistas, é que ele vai falar que os dispensacionalistas têm aquela ideia de interpretação literal do texto. O Led não vê bem assim, embora ele faça uma grande diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele entende então que Cristo voltará a essa terra, nós não estamos no milênio, ainda vai chegar esse momento. O milênio, Cristo voltará a essa terra, reinará aqui por 1000 anos, e depois Satanás será solto. Então Cristo, aí vai ter essa guerra cósmica que ele se refere, e então iremos para novo céu e nova terra. Os pré-milenistas todos pensam dessa maneira, num reinado presencial, cuja sede vai ser em Israel, né? A sede para todas as nações, e Cristo reinando aqui na terra por 1000 anos. Em resumo, seria essa a principal ideia. O que os seus colegas pensam sobre isso, né? Uma resposta dispensacionalista para ele aqui. Ele diz assim, a apresentação de cada um dos pontos de vista sobre o milênio é centrada na hermenêutica, o princípio de interpretação adotado por cada autor. Portanto, não há razão alguma para se concluir apressadamente que Igreja e Israel sejam a mesma coisa, né? Ou seja, isso aqui é o dispensacionalista, ele não gosta muito dessa ideia de Igreja e Israel como sendo o mesmo corpo de pessoas salvas. Ele faz uma clara distinção. O dispensacionalista interpreta o Novo Testamento à luz do Velho. Durante o milênio, Cristo governará sobre toda a terra, incluindo gentios, tanto quanto Israel. Esse governo estará diretamente relacionado à terra, será pessoal, terreno, visível, real e espiritual. Esse é o pensamento, então, de um autor dispensacionalista. Agora, aquele que acha que o milênio, mais para frente ainda, pós-milenista, ele já diz assim,
Tal estudo de mistura de mortais com imortais, do terrestre com celestial, seria certamente uma monstruosidade. Seria tão incongruente quanto os santos anjos unirem-se agora em seu trabalho, prazer e culto com a população atual do mundo, trazendo o esplendor celestial a um ambiente pecaminoso. Esse pensamento não encontra lugar na Bíblia, né? Então é a argumentação dele. Ainda diz, a nação judaica tornou-se o canal exclusivo através do qual Deus escolheu revelar-se ao mundo. Mas agora que o Messias veio e a revelação de Deus ficou completa, não há necessidade de um povo ou nação separada para servir a esse propósito. Então aqui a gente já está definindo melhor. Pré-milenistas entendem que haverá um reinado, que ainda não começou, um reinado de Israel, um reinado de Cristo nesse mundo, por 1000 anos. Pós-milenista, ele entende que não tem nada a ver com Israel. Haverá sim um milênio, eles ainda aguardam, mas eles não entendem que vai ter uma sede em Israel. Parece que os amilenistas também pensam dessa mesma forma. E ele diz assim, concluindo esse pensamento aqui, a crítica dele: não vemos missão especial para os judeus no futuro, além de que eles individualmente, como os de todas as outras nações, converte-se ao cristianismo enquanto a igreja avança pelo mundo. Então esse é o pensamento pós-milenista, refutando aquela ideia de um governo físico tendo sua sede em Israel, né? E qual é a resposta do amilenista, né, que é o Anthony Huckman? Eu não vou dizer depois, porque eu já falei isso várias vezes. Anthony Huckman é o que eu mais... Depois que eu li isso aqui, eu fiquei mais ainda agarrado com o pensamento dele, porque é o que me demonstrou mais sobriedade, mais profundidade em suas assertivas. Depois que ele participou desse debate, ele então escreveu o livro A Bíblia e o Futuro, que é aquele calhamaço que eu já indiquei para vocês na primeira aula, que é um bom material disso aí. Ele diz assim, primeiro ele ouve o LED, e como eles têm muita coisa em comum também, ele diz, concordo com ele em muitas coisas. A nossa divergência básica é acerca da interpretação de Apocalipse 20, de 1 a 6. LED não diz muita coisa do acorrentamento de Satanás, descrito aqui, nos versos de 1 a 3. Cristo não está voltando na plenitude de sua glória para introduzir um período intermediário de paz e bênçãos limitadas, mas um estado final de perfeição ilimitada. Então essa foi a crítica do amilenista aqui, o Anthony Huckman. Muito bem. E qual é a sua crítica? Quando você pensa aqui sobre essas principais linhas aqui. Eu digo principais linhas, aqui eu estou deixando de lado ainda, por exemplo, a visão adventista, porque perto do todo é um grupo pequeno, então nós não abordamos aqui o pensamento deles, porque ele tem uma quinta interpretação. Existem outros grupos menores, essas aqui são as principais linhas de pensamento durante toda a história da igreja, então por isso que eu estou me detendo a esses 4. Então já vimos a primeira exposição aqui do LED e os outros que puderam fazer aqui uma observação sobre o seu pensamento. Agora vamos para o segundo pensador aqui, que é o Hermann Hoyt. Ele fala sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Vou apenas colocar algumas coisas aqui dele. O reino milenial tem um desdobramento ordenado e progressivo. Tem um aspecto do tema mais amplo do reino de Deus nas Escrituras. O desenrolar dos fatos hoje sugerem que o estabelecimento do reino não está longe. Então, ele já está afirmando que o reino de Deus ainda não veio. Ele aguarda ainda por isso. O princípio de interpretação dele, né? Ele entende que deve tomar as Escrituras no seu sentido normal e literal, entendendo que isso se aplica à Bíblia inteira. Esse método é fundamental, segundo ele. Então, o ponto aqui principal do pensamento dispensacionalista é a interpretação literal dos textos. O texto está dizendo 1000 anos, é 1000 anos. Não é 999 anos, não é 1100 anos, é 1000 anos. Então, todas as interpretações, aquela passagem diz lá, Jesus disse, não digo perdoe 7 vezes, até 70 vezes 7. Então, na interpretação dispensacionalista vou te perdoar 490 vezes. Quando fizer 491, eu já não preciso mais te perdoar. Ou seja, eles interpretam literalmente.
E assim, é importante se destacar que essa interpretação, saindo agora um pouco dessa discussão e vindo aqui para falar para você que quem sabe tem essa vontade também, ou gosta de interpretar o texto literalmente, a gente precisa tomar sempre cuidados e ver cada gênero literário da Bíblia. Como é que você vai interpretar o ensino de Jesus quando ele diz assim, corta a mão fora, se tua mão te faz tropeçar, corta o teu pé fora, ou seja, então Jesus estava ensinando mesmo a mutilação? E naquele texto de Provérbios que diz, mete uma faca na garganta se és homem glutão. Será que será que o ensino ali é realmente enfiar uma faca? Vou traduzir literalmente. O pensamento dispensacionalista diz que sim. Mas o reforço deles mas como você não vai enfiar a faca, então você não faz. Então eles, embora admitam a literalidade do texto, eles dão ali alguma justificativa para a pessoa não fazer daquela maneira especificamente. Ou seja, já não é então literal mesmo. Mas essa é apenas uma observação, porque esse pensamento dispensacionalista é o mais difundido no nossa época, no nosso século. Como eu disse aqui, no quarto século começou a crescer mais o pensamento amilenista. Antes da Segunda Guerra, o pensamento pós-milenista estava em alta. Vou falar mais sobre isso. Mas então, na nossa época, principalmente por causa do movimento pentecostal, as doutrinas, a Bíblia de Scofield foi muito divulgada, então os principais ensinos da maioria das igrejas é exatamente o dispensacionalista. Muitas vezes a pessoa acredita dessa maneira, não porque realmente ela está convencida disso, mas porque foi a única visão que ela teve. Ela não chegou a fazer um quadro comparativo com outras linhas de pensamento também, e isso vai se aplicando. E por isso que o nome é dispensação. É literal, essas passagens até aqui, aí acabou essa dispensação, agora é outra. Terminou essa dispensação, agora é outra. Então ele vai fragmentando cada período da história em dispensações. Daí o nome dispensacionalista. Ainda citando aqui o Reut sobre o seu discurso, ele diz assim, o ponto de vista bíblico, tomando a escritura no sentido que ela afirma ter, literal, é um reino estabelecido na terra na segunda vinda de Cristo. Esta era a opinião da igreja primitiva, uma opinião que persistiu pelos primeiros 2 séculos e meio. Só no tempo de Agostinho, que algumas outras opiniões contrárias adquiriu suficiente estatura para desviar os homens do pré-milenismo. Ele é bem incisivo ali nos seus pensamentos, Então ele aqui declara que quando é que vai surgir o milênio? Quando Cristo voltar a essa terra, estamos aguardando sua vinda, ele vem. Quando ele vem, então ele vem reinar por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto, e aí então vai ter toda essa batalha para aí sim ter o próximo período de novo céu e nova terra. Deixa eu ver aqui mais o que eu posso citar dele. É interessante, ele faz uma separação aqui entre reino universal e reino mediatório. O que ele quer dizer com isso aqui? Existem dois reinos que são um só. O primeiro é universal, descrevendo a extensão do governo de Deus. O segundo é mediatório, descrevendo o método do governo de Deus. O reino universal é presente, enquanto o reino mediatório é uma promessa para o futuro. Quando afinal o propósito de Deus for cumprido no reino mediatório, todo inimigo for afinal sujeito ao Filho. Então o reino mediatório se confundirá com o reino universal e haverá um único tronco. Então esse é o pensamento aqui do Reut. Ele também diz assim, será um reino literal no sentido da palavra. A manifestação do reino mediatório também é literal. A forma de governo no reino mediatório é monárquica, e isso também é literal. Então ele pensa no reino do jeito que é um reino mesmo. Vai ter um rei fisicamente, Jesus lá sentado no trono em Israel, governando toda a terra, e as nações todas influenciadas por Jerusalém ali. Então você sabe que esse é um pensamento muito comum, porque muitas igrejas, elas dizem assim, há um segredo aí da igreja com Israel, tem alguma coisa ali com Israel, que é o povo de Deus. Então você já deve ter ouvido isso, quem sabe até acredita nisso,
Você vê aí alguns governos que não, a gente precisa restabelecer Israel. Por quê? É uma referência escatológica, é uma linha de pensamento que entende que no desenrolar das coisas haverá um retorno do reino de Deus na face da terra, Reinaldo, físico, literal, com trono, com o rei sentado lá, como ele faz questão de dizer aqui. E vai ter todas essas coisas, né? Olha o que mais ele diz aqui, só para você perceber. A organização externa do reino mediatório é um fenômeno surpreendente. Nunca se planejou uma estrutura política como essa. Ao invés de supremacia, reinará um rei com justiça. As múltiplas responsabilidades do governo serão delegadas a uma nobreza espiritual. Quem são essas pessoas? Ele fala, são 3 companhias de santos que foram ressurretos, porque Cristo, no pensamento pré-milenista dispensacionalista, ele entende que quando Cristo vem, acontece já a ressurreição. E eles vão reinar aqui na terra, os que já morreram lá reinarão aqui nesse período. Então, muitos desses ressurretos é que serão governadores, que serão os líderes aqui. Quem são os santos ressurretos? A igreja, os santos do Antigo Testamento e os mártires da tribulação. A nação viva de Israel, redimida, regenerada e unida novamente à sua terra, será a cabeça de todas as nações da terra. E aí ele também diz, dentro dessa perspectiva, ele ensina que haverá uma restauração do relacionamento social, que será perfeito. A maldição será em grande parte abolida, o que resultará em transformação física. Mudanças políticas caracterizarão também esse reino e ocorrerá purificação religiosa. Ele também diz que o reino mediatório foi então adiado ou posto em estado de suspensão durante o período que vai de Pentecostes até a volta de Cristo. O reino mediatório será introduzido por Cristo naquele ponto do tempo quando ele retornar à terra com a igreja que ele havia levado para o céu antes de começar o terrível período. Os santos da igreja terão sido ressuscitados no período do arrebatamento que antecedeu a tribulação. Agora você já sabe por que você se identifica talvez mais com esse aqui. A maioria das pessoas ficou com aquela ideia do arrebatamento da igreja. Tem até música, né? Aquela música antiga. O mercado está vazio. Por que o mercado está vazio, né? Procura de todo lugar, não acha ninguém. Ou seja, é a doutrina do arrebatamento da igreja. É uma doutrina bíblica? É, mas a forma de interpretação ela tem sido variada aqui nessas 4 pensamentos. Então, no pensamento dispensacionalista, antes desse período aqui assim, então o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Carros ficarão desgovernados. Nós teremos então aviões caindo, as roupas vão ficar. Então você já deve ter assistido alguns filmes que mostram bem essa realidade do arrebatamento, né? Antecede o arrebatamento, antecede a tribulação, ou seja, a igreja não vai passar por aquela tribulação. É o que ensina aqui o pensamento dispensacionalista. Se você começou a assistir o vídeo agora e está vendo eu fazendo essas afirmações, não estou fazendo minhas afirmações. Por enquanto eu estou expondo o pensamento. É bom ver o vídeo todo, porque se cortar um pedaço da minha fala aqui, eu vou ser ao mesmo tempo pré-milenista dispensacionalista, pré-milenista histórico, eu vou acabar sendo amilenista e acabar sendo pós-milenista. É só, então, veja o vídeo completo para você ter uma completa noção de tudo que nós estamos falando. Eu estou aqui apenas citando, por exemplo, um expoente desse pensamento de cada um deles. Já vimos pré-milenismo histórico, agora estamos vendo pré-milenismo dispensacionalista. O autor aqui que eu citei, que escreve isso aqui, é o Reut. Agora vamos ver o que os outros 3 colegas aqui, muito amigavelmente, falam com ele. Então, começando pelo que também é próximo aqui, né? Os 2 são pré-milenistas, tanto Led quanto Reut. Os 2 aqui, pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalistas, entendem que haverá um reinado físico de Jesus aqui 1000 anos nessa terra. Os 2 têm o mesmo nome por isso, pré-milenismo. Olha só o que esse de cá fala para esse. Ele vai falar assim: Reut não faz distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus. A oferta do reino por Jesus não foi rejeitada universalmente. Um bom número de pessoas recebeu e tornou-se discípulo de Jesus. Um ponto proeminente do dispensacionalismo que Reut menospreza é o caráter judaico
do reino do milênio, que implica em reconstrução do templo, restauração do culto no Antigo Testamento, com seu ciclo infindável de sacrifícios sangrentos. Isso é impossível, baseado em Hebreus 8:13. Então veja, os dois são pré-milenistas, mas há divergências nos pensamentos aqui também, certo? O que diz o pós-milenista aqui, o Lorraine Boettner? Ele também faz a sua crítica e ele diz assim, ó, para obter informação acerca da primeira vinda de Cristo, nós vamos ao Antigo Testamento. Ele vê exatamente como foi predito, e todas aquelas profecias ou foram cumpridas ou perderam-se pela desobediência. Mas para obter informações acerca de sua segunda vinda e que desenvolvimentos haverá no futuro, vamos apenas ao Novo Testamento, diz esse, ou seja, combatendo, o pós-milenista aqui combatendo o dispensacionalista, que disse que da relação do Antigo e do Novo Testamento, né? E depois o Anthony Huckman faz seu comentário também. Ele fala assim, o que torna a exposição de Reuter difícil de avaliar é que ele, em lugar algum, nos dá uma exegese específica de alguma passagem escriturística, né? Se você for ler o texto dele todo, de fato é isso. Ele vai falando e bota um parêntese de texto, e já pula para outro texto. Não há exegese de texto, ou seja, não há um aprofundamento daquilo ali. No máximo, uma citação de versículo. E aí ele diz aqui, a maior parte do tempo ele simplesmente dá referências bíblicas entre parênteses. Ocasionalmente ele cita um versículo, mas nunca dá uma interpretação detalhada e arrazoada de alguma passagem. Certamente, uma exposição sobre pré-milenismo dispensacionalista era de se esperar, no mínimo, uma exegese cuidadosa de Apocalipse 20, de 1 a 6. Ele faz a crítica aqui porque, de fato, ele fala de tudo do dispensacionalismo, menos de tudo com relação à volta de Cristo, menos uma exposição do Apocalipse. Aí ele aqui chega a citar um dos seus argumentos, que segundo ele aqui é falacioso. O autor afirma que o tesouro escondido no campo, mencionado por Jesus, Mateus 13, é Israel, e que a pérola de grande valor é a igreja. Mas onde essa identificação é mencionada na Bíblia? Isso aí é interpretação literal? Então ele dá uma facada aqui dele mesmo, porque fala, esse aqui, o dispensacionalista diz, interpretação literal. Aí quando ele chega lá, vai ler a parábola, aí ele não dá literal a interpretação da parábola. Ele alegoriza até aquilo ali, né? Mencionando por Jesus, a pérola é Israel o campo é Israel e a pérola de grande valor é a igreja. E aqui o Anthony Huckman aqui, ele explica para a gente quais são os principais pontos do pré-milenismo dispensacionalista. E ele diz, esses cinco ensinos básicos dispensacionalistas, eles precisam ser rejeitados. Quais são? Primeiro, o Antigo Testamento prediz o reino milenial de Cristo. Segundo ele, o Antigo Testamento não diz nada sobre esse reino. Segundo, há uma nítida separação entre Israel e igreja no programa redentivo de Deus, de forma que se diz, Israel terá um futuro bem distinto da igreja. Aí o Huckman fala, a igreja é o Israel de Deus, como está na Bíblia. Como é que você vai dizendo que não tem relação Israel e a igreja? São coisas separadas. Então, fica complicado isso aqui. Eu sei que você já deve ter escutado isso. Como eu disse, esse é o pensamento mais divulgado na nossa época. Se a gente tivesse nascido no ano de 1500, 1600, a gente não estaria discutindo isso. Mas nós estamos no século 21, então esse é o momento nosso, é o que mais está presente, é o pensamento dispensacionalista. Outro pensamento dispensacionalista que ele discorda, as profecias do Antigo Testamento sobre Israel, as profecias do Antigo Testamento sobre Israel são sempre interpretadas literalmente. E se você for ver, nem sempre o cumprimento se dá literal, mesmo do Antigo Testamento, até mesmo na própria pessoa de Jesus. Quarto, há uma centralidade no futuro para Israel como nação. E aí o Huckman fala, o Novo Testamento não prediz uma restauração futura para Israel como nação, mas considera as promessas feitas a Israel
cumpridas na ressurreição de Jesus Cristo e no perdão de pecados pelo poder obtido através da cruz. Por último, o ensino dispensacionalista diz: o reino mediatório de Deus é apenas futuro. E aí o Huckman responde: o reino de Deus é uma realidade presente e também futura. Não é só no futuro, mas hoje também ele está. E você, o que achou aí? Por enquanto você está mais para que lado? Pré-milenista histórico, com o LED, pré-milenista dispensacionalista, com o Reut. Agora vamos ver os demais, né? Esses aqui acreditam que esse milênio, referido aqui em Apocalipse 20, reinarão com ele 1000 anos, é um período que Cristo vem e vai ter o seu reinado de 1000 anos aqui com a sede em Jerusalém, com o reinado físico aqui na Terra. Então, vamos ver agora o próximo, é o pós-milenismo. Pós-milenismo, já está falando, ó, um entende que é agora, o outro está achando que vai ser diferente. Olha como é que eles entendem que vai ser, desculpa, eu expressei errado. Eles entendem que quando Cristo voltar, vai ter 1000 anos aqui nessa terra. Eu estava usando uma expressão aqui agora, corrigindo. Então, pré-milenista, eles entendem que Cristo vem e reina aqui 1000 anos. Ou seja, nesse mundo de caos, e o Senhor vai vir e vai botar a ordem aqui, vai ser um reinado maravilhoso, um tempo aqui, mas depois Satanás será solto. O que o pós-milenista entende? E aqui eu cito um dos seus exponentes do pensamento, que é o Lorraine Boettner, acho que é assim que pronuncia. Pós-milenismo é aquela concepção das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está sendo estendido agora no mundo pela pregação do Evangelho e a obra salvadora do Espírito Santo no coração dos indivíduos. Que o mundo irá finalmente ser cristianizado e que a volta de Cristo ocorrerá no final de um longo período de retidão, paz, comumente chamado de milênio. Uma era áurea de prosperidade espiritual dentro da era da igreja. O mal será reduzido a proporções desprezíveis. Os princípios cristãos serão a regra e não a exceção. Cristo voltará para um mundo verdadeiramente cristianizado. Então, num resumo bem básico, o pensamento pós-milenista entende que o mundo, que nesse mundo, ações como a pregação do Evangelho, a ação do Espírito na vida das pessoas está acontecendo e por causa disso, o reino de Deus está se expandindo. Vai chegar uma hora que o mal vai ser completamente reduzido. E aí, quando já estiver quase tudo bem, Cristo retorna a essa terra para reinar nessa terra. Então é isso que declara o pós-milenismo. Então um entende que vai estar um caos aqui, e aí tribulação, aquele negócio, igreja arrebatada, e aí vem os 1000 anos, então, de paz e prosperidade com o reinado físico de Jesus lá em Jerusalém. Esse aqui já entende que o mundo vai melhorando, ficou tão bom, Cristo chegou. De uma forma bem resumida é assim, né? Você já viu que eu não vou ser pós-milenista. Embora o pensamento pós-milenista é adotado por muita gente reformada, viu? A gente, como eu disse aqui, são nossos irmãos, que qualquer uma dessas interpretações, não vamos mandar esse pessoal para o inferno agora, porque pensa diferente. Afinal de contas, é um assunto um tanto quanto complicado mesmo. E acabou criando essas 4 principais linhas, mas todos esses 4 expoentes aqui, eles entendem que eles são irmãos em Cristo, acreditam na autoridade das Escrituras, acreditam que vai ter um reino futuro com Cristo. Ou seja, algumas coisas eles encaixam juntos, mas nos pormenores aí vai ter mais complicação. Então, ainda citando ele aqui, ele fala sobre o progresso espiritual no mundo. Tem sido recentemente adotado esse pensamento por muitas, principalmente jovens hoje em dia, estudando sobre pós-milenismo, porque eles veem assim, como é que vai ter um progresso espiritual no mundo? Por meio da política. Então, com políticos cristãos, gente que vai estar decidindo coisas para a nação e que vai colocar a nação num caminho melhor. Então, as coisas vão ficando bem, até que Cristo volta. Ele diz assim, citando Lorraine: olhando para trás, através dos quase 2000 anos que se passaram desde a vinda de Cristo, podemos ver que houve realmente um progresso maravilhoso.
esse progresso será finalmente completado e antes de Cristo vir novamente, veremos um mundo cristianizado. Olha só, essa expressão 2 vezes ele já utilizou. Cristianização, ou seja, o mundo todo é cristão. Essa é a ideia. E aí ele começa a citar algumas coisas. Hoje o mundo como um todo está em um plano muito mais elevado. Os princípios cristãos são padrões aceitos em muitas nações, diz ele. Há muitos recursos financeiros consagrados ao serviço da igreja, mais do que jamais houve. A Bíblia é disponível nas línguas nativas de 98% das pessoas do mundo. A mensagem cristã está sendo irradiada por rádio e TV com cobertura nacional e mundial. O número de seminários aumenta a cada dia. As religiões falsas estão morrendo. Aconteceu uma revolução nos transportes, comunicações, aparelhos domésticos e outras áreas durante o tempo da nossa vida. O conhecimento se tornou bem difundido. Então, observe, é interessante, depois vocês vão ver a crítica que fazem a ele praticamente não aborda texto nenhum. Ele só analisa o que está acontecendo no mundo. Não é uma exegese bíblica, ele está fazendo alguma exegese que é até certo ponto questionável, se realmente os dados são esses, mas ele já percebe que o mundo está melhorando. Desde o seu início para hoje, o mundo está muito melhor. O que você acha? Ainda citando Lorraine, ele diz assim: na discussão desse problema, pois, deve-se ter em mente 2 fatos importantes. Primeiro, os evangélicos pós-milenistas, amilenistas e pré-milenistas concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que eu havia citado antes, né? Plenamente inspirada, revestida de autoridade. Eles não discordam da natureza da autoridade das Escrituras, mas daquilo que entendem como ensino das Escrituras. Os 3 sistemas concordam que houve um primeiro advento e haverá um segundo advento, pessoal, visível, glorioso e tão real quanto foi a ascensão. Então, aí você fica esperando ele dizer mais alguma coisa e aí ele acaba o seu discurso. O que é que os outros vão dizer para ele? O LED, eu estou colocando aqui como se eu tivesse uns bonequinhos aqui, eu ia botar aqui assim, só para vocês lembrarem aqui dos 4 pensamentos, né, que eu estou me referindo aqui. Mas pense aqui, ó, o LED foi o primeiro dispensacionalista histórico. Ele diz assim: há tão pouco recurso à escritura que eu tenho pouco para criticar. O argumento de que o mundo está melhorando é uma espada de 2 gumes. Pode-se igualmente argumentar a partir de uma observação empírica que o mundo está piorando. Então essa foi a crítica que fizeram aos pós-milenistas. O que é que o pré-milenista dispensacionalista, o Hermann Reut, diz aqui: sem querer diminuir o homem que apresenta o ponto de vista pós-milenista, tenho que confessar que essa apresentação me deixa numa espécie de suspensão intelectual. Esse cara tem uma língua bem afiada, né? Então, ele diz assim: há um sentido que o mundo está melhorando, como afirma o Boetner, mas há também um sentido que nós estamos em tempos cada vez piores. Então, essa foi a crítica dele. E agora vem aqui a crítica do Anthony Huckman, o amilenista. Ele diz assim: há muita coisa no capítulo de Boetner com que eu concordo. Discordo desse autor, porém, na questão de como devemos conceber o milênio. O que faz com que a exposição de Boetner seja difícil de se replicar é que, em lugar algum, ele nos dá uma interpretação de Apocalipse 20, de 1 a 6, a única passagem bíblica que fala de um milênio. A propósito, irmãos, eu preciso citar isso aqui para vocês, né? Esse é o único lugar que usa essa expressão, 1000 anos. Então, essa divisão de pensamentos todos se deu no livro do Apocalipse. Vocês viram que eu, praticamente aqui no meu curso todo de escatologia, eu quase não usei o Apocalipse. Eu me utilizei dos ensinos do Antigo Testamento para falar de uma escatologia já inaugurada. Nós vimos o ensino de Jesus no seu sermão escatológico, nós vimos o ensino de Paulo, nós vimos o ensino de Pedro, ou seja, nós vimos o ensino de João, mas eu não aprofundei no livro do Apocalipse exatamente porque, não estou fugindo dele, né? Tem outros bons autores aí que já se
já se prontificaram a fazer. Eu tenho ficado com aquele conselho de Calvino. Calvino comentou quase a Bíblia inteira, menos o Apocalipse, né? Então eu acho que eu estou, como ele ali, reconhecendo aquela nuvenzinha de ignorância que todos nós temos. Então uma certa cautela com a interpretação do Apocalipse. É o único lugar que fala dos 2000 anos. Se a gente não tivesse esse texto aqui, como é que eles iam desenvolver todos esses pensamentos? Então teria que ser a partir dos outros ensinos. Então esse aqui fica o ponto para a sua reflexão. Vamos lá, estamos na última parte agora. Ficou firme aí? Então vamos lá. Vamos agora para o pensamento amilenista, que é aqui trazido pelo Anthony Huckman. Ele traz um sistema de interpretação em que ele diz assim: o sistema de interpretação do livro do Apocalipse que mais me parece satisfatório é o conhecido como paralelismo progressivo. De acordo com esse ponto de vista, o livro do Apocalipse consiste de 7 seções paralelas entre si, cada uma delas descrevendo a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E aí ele faz aqui uma divisão: a primeira seção compreende capítulo de 1 a 3, depois 4 a 7, 8 a 11, 12 a 14, 15 a 16, 17 a 19 e a 7ª seção do 20 ao 22. E aí ele vem agora para a interpretação que ele dá do texto de Apocalipse. Ele diz, olha, o verso 1 nos leva novamente ao princípio da era cristã, quando diz: vi descer do céu o anjo, tinha na mão a chave de um abismo, uma grande corrente. Então o Huckman aqui já disse, isso aqui nos leva a pensar naquele período. Esse capítulo descreve a derrota e o fim definitivo de Satanás. Certamente a derrota de Satanás começou com a primeira vinda de Cristo. O reino de 1000 anos, dos versos 4 a 6, deve acontecer antes e não depois da sua segunda vinda. E aí ele diz, a expressão 1000 anos não deve ser tida como literal, mas representa um período completo. Um período bem longo de extensão indeterminada. Esse período de 1000 anos vai da primeira vinda de Cristo até logo antes da sua segunda vinda. Então, resumindo aqui o pensamento amilenista. Então, vamos pegar os 4 aqui para ficar mais claro aí para você. Pré-milenista está dizendo que vai vir o reinado aqui na Terra, 1000 anos. Em breve isso vai acontecer, a igreja vai ser arrebatada, dizem os dispensacionalistas. Como é que o pós-milenista se posiciona? O mundo vai melhorar até Cristo chegar, para um reinado milenial. E os amilenistas, eles entendem assim, ó, o milênio é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Não estamos esperando mais não. Nós já estamos no milênio. Esse é o pensamento. Os pré-milenistas dizem, não chegou ainda o milênio. Os pós também estão aguardando esse período. Mas o amilenista acredita então que nós estamos nesse período já dos 1000 anos, onde Cristo reina, onde Satanás está preso. Olha o que ele diz aqui. Apocalipse 20, de 1 a 3, parafraseando, seria assim: na era do Evangelho, que foi iniciada, Satanás não poderá continuar enganando as nações da maneira que fez no passado, pois ele foi preso. Durante todo esse período, portanto, vocês, os discípulos de Cristo, poderão pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então, essa é a interpretação dele. E ele diz assim sobre esse texto aqui ainda. Vemos assim que o acorrentamento de Satanás, que é descrito aqui no texto, significa que durante toda a era do Evangelho, na qual vivemos, a influência de Satanás, apesar de certamente não aniquilada, está tão restrita que ele não pode evitar a propagação do Evangelho às nações do mundo. Por causa da prisão de Satanás na época atual, as nações não podem vencer a igreja, mas a igreja está vencendo e conquistando nações. E aí tem outras partes aqui, eu vou tentar resumir. Apesar do período de 1000 anos descrito nesses versos ser sempre o mesmo, os versos 1 a 3 descrevem o que aconteceu na terra durante esse período. E os versos 4 a 6 retratam o que acontece no céu. Nada se diz nos versos 4 a 6 sobre a terra, sobre a Palestina como centro desse reino, ou sobre os judeus. O reinado de 1000 anos em Apocalipse 24 é um reinado com Cristo no céu,
das almas dos crentes que morreram. Esse reinado não é algo para ser aguardado para o futuro. Está acontecendo hoje e continuará até que Cristo volte. Então, prosseguindo ainda com eu cito aqui. A escatologia amilenista ensina sobre escatologia inaugurada e futura. Escatologia inaugurada é a que já é presente hoje, na era do Evangelho. Cristo conquistou a vitória decisiva sobre o pecado, a morte e Satanás. O dia mais importante da história não é a segunda vinda de Cristo, que ainda é futura, mas a primeira vinda, que ocorreu no passado. Por causa da vitória de Cristo, as questões fundamentais da história já foram decididas, diz o Anthony Huckman. No que concerne aos 1000 anos de Apocalipse 20, estamos hoje no milênio. Os sinais dos tempos aplicam-se tanto ao presente quanto ao futuro. Esses sinais não devem ser encarados como se referisse exclusivamente à época logo antes da volta de Cristo. Eles têm estado presentes de alguma maneira desde o princípio da era cristã e estão presentes hoje. Isso significa que devemos estar sempre prontos para a volta do Senhor e nunca devemos empurrar em nossos pensamentos a volta de Cristo para um futuro distante. Ele também diz, na volta de Cristo haverá uma ressurreição geral, tanto de crentes quanto de não crentes. E após a ressurreição, os crentes ainda vivos serão repentinamente transformados e glorificados. Acontecerá então o arrebatamento de todos os crentes. Os dispensacionalistas ensinam que no arrebatamento a igreja toda será levada para o céu num período de 7 anos, enquanto os que ainda estão na terra estão passando pela grande tribulação. Os amilenistas não acham evidências nisso. Segue-se o juízo final, o único dia de juízo, que ocorrerá na época da volta de Cristo. Todos os homens comparecerão, então, perante o trono do julgamento de Deus. Após o julgamento, é introduzido o estado final. No porvir, o céu e a terra não serão mais separados, mas terão se misturado. Os crentes estarão no céu e, ao mesmo tempo, na nova terra, pois ambos são um, novo céu e nova terra. Algumas implicações da escatologia amilenista, que difere das outras. O que une o Antigo e Novo Testamento é a unidade do pacto da graça. A doutrina da aliança é que faz uma unidade de todo o livro, de toda a Bíblia, Antigo e Novo. O reino de Deus é fundamental na história humana, Jesus Cristo é o Senhor da história, e a totalidade da história caminha para um objetivo, a redenção completa do universo. O que que os amigos agora viram, né? O Huckman falou, o que o Led vai dizer, o que o Reut vai falar, o que o Lorraine vai falar aqui. Vamos ver então o que cada um vai responder a esse pensamento. O Led já começa assim, concorda com praticamente tudo que o Huckman escreveu, com exceção de sua exegese de Apocalipse 20. É interessante ver esse pessoal brigando, uma briga em alto nível, né? Ninguém xinga ninguém. Então ele diz assim, o verbo traduzido por eles viveram, reviveram, não é em lugar algum no Novo Testamento usado para uma vida após a morte, exceto na ressurreição. Então ele refuta o pensamento aqui do Anthony Huckman. Anthony Huckman tem uma interpretação tanto incomum de Apocalipse 25, 20 verso 5. Ele interpreta como se tivesse nos dizer, os mortos não crentes não viveram nem reinaram com Cristo nesse período de 1000 anos. Mas isso não é o que o texto diz. Então é a crítica que ele faz aqui, a exegese do Huckman. Se o Huckman tivesse uma tréplica, ele ia dizer, mas pelo menos eu fiz a exegese, né? Porque vocês só citaram, ninguém fez exegese. Qual foi a resposta agora do Reut? Ele diz assim, apesar de serem citadas várias passagens para provar que Satanás está preso durante a época do Evangelho, elas não são muito convincentes acerca do ponto em questão. De maneira geral, concordo com o esboço que Huckman faz da escatologia milenista. Que interessante! Cristo realmente ganhou uma vitória decisiva sobre o pecado, a morte de Satanás em sua primeira vinda, mas não concordo que estejamos vivendo no milênio, segundo ensina a Escritura. Então, é interessante que se ele concorda com Huckman, ele discorda do que ele acabou ele mesmo de dizer, né?
em vários momentos de sua exposição, entra em choque. Mas ele concorda com tudo, só não concorda que nós estamos no milênio. Não, o milênio ainda vai... O milênio, quando Cristo voltar, ele vai vir e vai ter um reinado por 1000 anos literais aqui na Terra. É o que disse ele. E o último aqui, então, o Lorraine Boetner, ele diz assim: a interpretação que Huckman faz daquela sessão tão importante, Apocalipse 20, de 1 a 6, é, creio, essencialmente correta. Mas Huckman diz que certos sinais devem preceder a volta de Cristo. Então ele acrescenta que esses sinais aplicam-se não apenas ao futuro, mas também ao presente, pois tem estado conosco de alguma forma desde o princípio da era cristã. Isso me parece tornar esses sinais praticamente sem sentido. Como sabemos quando esses sinais tiverem atingido um grau de intensidade suficiente para indicar que a volta do Senhor está prestes a acontecer? Então é assim que ele finaliza. Se eu pudesse também dar uma tréplica aqui no lugar do Huckman, né? Porque o meu pensamento está mais com o Huckman aqui. Então eu diria, a pergunta dele foi: como é que nós vamos saber que esses sinais, ou seja, saber dos sinais que a volta está aqui? Não sabemos nem dia nem hora, os sinais já se cumpriram. Então estejam preparados para o retorno do Rei, é o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vocês vão percebendo aqui as 4 opiniões. O que acharam aqui do pensamento do Huckman? Eu estou mais para esse aqui. Embora vejo que são irmãos em Cristo, que apontam Cristo como Rei, como Senhor das nossas vidas, todos somos irmãos, é apenas uma discussão, mas não é uma briga. É apenas um diálogo teológico entre linhas diferentes de pensamento. Coisas difíceis de acontecer. Geralmente o pessoal começa a xingar o outro, bota a mãe no meio, bota o filho no meio, e eles não conseguem conversar. É muito interessante abordar temas dessa natureza, né? Eu fico muito, muito feliz em poder trazer esse assunto aqui para vocês no nosso curso de escatologia bíblica. Agora você já tem as 4 aqui. E aí, qual que você vai ficar? Eu estou apontando mais para o lado de cá. Tem vários aspectos do pós-milenismo aqui que a gente caminha junto. Tem aspectos do dispensacionalismo que a gente caminha junto. E tem aspectos aqui do pré-milenismo histórico que a gente caminha junto. Agora tem outros aspectos que divergem. Então, alguém que tem uma perspectiva pré-milenista, normalmente ele vai ser mais pessimista sobre a sociedade. Já os amilenistas e pós-milenistas, aqui esses dois, ele tem muito mais apreciação pela igreja. Os pós-milenistas, porque acham que o mundo vai melhorar, então eles estão otimistas. Os amilenistas é assim, pode melhorar se nós exercermos nosso papel de cristãos, de sal da terra e luz do mundo, mas o mal vai estar sempre crescendo também. Então é uma visão mais equilibrada, eu diria, nesse sentido. E que tem uma atuação também presente aqui nesse mundo. Então, meus irmãos, hoje nós podemos apresentar aqui esses principais pensamentos. Se você for fazer uma análise do texto de Apocalipse, você vai ver muita gente falando várias coisas diferentes, mas assim, numa leitura que você faz do texto, se fosse para decidir só sobre esse texto, aí você tem muita complicação. Mas, não vou nem comentar aqui. Se você quiser que eu comente mais sobre Apocalipse 20, de 1 a 6, escreve aí depois no nosso chat, coloca as suas observações. Quem sabe eu não faça uma exposição só de Apocalipse 20, de 1 a 6. Mas eu queria silenciar as nossas curiosidades e divergências, mantendo o ensino que nós tivemos até agora, olhando o que os textos do Antigo Testamento apontam para o futuro e todas as coisas que nós já estudamos aqui durante esses meses que estamos fazendo esse curso. Veja, eu já pude ensinar aqui para vocês sobre a escatologia já inaugurada, já falei sobre a tensão que existe entre o já e ainda não. O reino de Deus já está aqui, mas ainda não. Começou, mas não consumou. Nós aprendemos sobre o sentido da história, falamos já sobre últimos dias, a Bíblia diz, nos últimos dias surgirão, tudo coisa que já estava, ou seja, tudo está dentro do milênio. Nós vivemos esses últimos dias. Os sinais dos tempos, vimos lá no sermão escatológico de Jesus, as coisas que são apenas o princípio das dores, depois a grande tribulação. Vimos o apóstolo Paulo falando dos 2 eventos escatológicos finais, que durante eles, no auge deles, Cristo retorna à terra, que é a grande apostasia, e
o surgimento do homem da iniquidade, do anticristo. Fizemos a exposição aqui dos textos que falam, por exemplo, expomos 1 Tessalonicenses 4, que fala que quando Cristo voltar, ele então vai ressuscitar os mortos e a igreja será arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. A palavra de arrebatamento que tem na Bíblia é ali, 1 Tessalonicenses. Não é um pouco antes ali. Cristo vem, trazendo em sua companhia as almas dos que dormem, os que estão mortos fisicamente, né? Mas que estão lá na presença do Pai. Esse pessoal vem, ressuscita. Nós que estivermos vivos seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. E o Senhor destruirá esse mundo, né, exercendo seu juízo sobre a terra. Os elementos em brasa se desfarão, todo o universo será redimido. E os anjos caídos, Satanás, anjos caídos e todos os incrédulos receberão também a ressurreição e agora serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Uma referência, então, à ira de Deus sobre eles por toda a eternidade. Então, baseado no que nós já aprendemos aqui, a gente acaba concluindo que o pensamento amilenista, ele é o que tem mais fundamentação, sem querer desprezar os outros, mas foi o que a gente pôde perceber. Muito embora conheço pessoas reformadas, que são pré-milenistas históricos, conheço reformados que são pós-milenistas, só não dá para ser reformado dispensacionalista, aí já não é possível. Mas existe sim. Então, veja como você vai pensar, mas eu não vou deixar você assim à toa. Então, olha, eu sou milenista, isso me convenceu mais e é isso que eu tenho adotado de interpretação bíblica para a minha vida também. Bem, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha se esclarecido mais sobre esses temas. Se você ficou alguma dúvida desse texto aqui, não deixa de comentar aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta, faça a sua pergunta aí, coloque aí, que oportunamente nós vamos responder. Quem sabe na próxima semana, quando a gente vai estar concluindo então esse curso aqui, a gente responde essas questões, tá certo? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Amado Deus e Pai, muito obrigado por saber que a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática, que todos os que fazem parte dessas 4 correntes de pensamento creem na Tua palavra, vivem pela fé no Filho de Deus e aguardam o glorioso retorno do Rei. E todos entendem que devemos estar vigilantes, sóbrios, aguardando o glorioso dia em que o Senhor virá para julgar esse mundo, julgar os vivos e os mortos. Ó Deus, abençoe as nossas vidas e que as verdades da Tua palavra possam nos levar a atuarmos melhor nesse mundo. Que o estudo de hoje não seja um incentivo para debates e discussões tolas e sem sentido, mas apenas para que as pessoas vejam que existem pensamentos divergentes e que os pensadores, de maneira respeitosa, puderam conversar sobre o tema, mas todos eles concordam que a Tua palavra é a verdade e que Cristo em breve voltará. Que possamos estar preparados, usando nossos dons e talentos para melhor Te servir e assim possamos viver para a glória de Deus. É a oração que fazemos, desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e se Deus quiser estaremos de volta ao nosso CETERGS na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.